Boa tarde a todos. É um grande prazer presidir esse 24º painel desse congresso incrível que a ABDF está patrocinando, o 5º Congresso Internacional de Direito Tributário da ABDF. Eu não poderia deixar de iniciar esse novo painel sem agradecer ao presidente da ABDF, Dr. Gustavo Brigagão, pelo convite, cumprimentar a toda a diretoria da BDF, a quem faço na pessoa do meu querido amigo Roberto Duque Estrada. Gostaria de agradecer a todo o pessoal de apoio do fundo aí, que eu sei é um grande trabalho, é um trabalho hercúleo, é um trabalho imenso, a todo momento surgem problemas que são resolvidos para chegar a gente, ao final, esse resultado maravilhoso desse trabalho que vocês desenvolveram. E nisso eu cumprimento a Daniela Brigagão, a Yandara, por todo o seu esforço, por todo o seu trabalho, e digo que para mim é uma grande satisfação presidir essa mesa por dois motivos. Primeiro, que é um tema da minha predileção. Eu gosto muito de estar em discussões sobre planejamento tributário. Acho que é um tema difícil, é um tema tormentoso, é da vida de todo mundo, de todas as empresas, em momento de dificuldades financeiras, em momentos de uma melhor otimização da estrutura tributária das empresas e dos contribuintes, e a minha segunda alegria de estar ao lado de grandes nomes do direito tributário brasileiro para tratar desse tema tormentoso. De forma que eu gostaria de cumprimentar o nosso querido Dr. Ricardo Maris de Oliveira, um grande nome do direito tributário brasileiro, acabou de receber o prêmio de melhor livro de direito tributário deste ano, pelo que cumprimento e parabenizo o professor. A gente sabe, pela extensa produção em direito tributário no Brasil, ser considerado o melhor livro não é fácil, né? Não é para qualquer um, e o livro realmente do professor Ricardo não é qualquer livro, realmente é uma grande referência em imposto de renda. Doutora Raquel Novaes, doutor Vinícius Jucá, doutor Renato Lopes Becho, são profissionais da advocacia e da magistratura do mais alto expoente e que certamente irão engrandecer os nossos debates, as nossas discussões sobre esse tema. Eu vou passar brevemente pelo currículo de cada um, para a gente depois ficar mais livre, para a gente poder discutir e conversar sobre os temas. Doutora Raquel Novaes, graduada pela Faculdade de Direito de Franca, mestre pela PUC de São Paulo, tem uma extensa experiência profissional nas áreas de contencioso e de administrativo, contencioso judicial, administrativo e consultoria, e é sócia do escritório Machado Meyer. O doutor Renato Lopes Becho, professor doutor pela USP, pela PUC São Paulo, livre docente pela USP e juiz federal de São Paulo, reconhecidos por todos, inclusive por também sua extensa obra. Professor Ricardo Maris de Oliveira é formado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da USP, presidente do IBDT, membro de diversas entidades como a BDF, IET, FESDT, professor de vários cursos no Brasil e no exterior, de vários livros, inclusive o Fundamentos de Imposto de Renda, que acabou de ser laureado com esse prêmio de melhor livro. Dr. Vinícius Jucá, formado em Direito pela PUC São Paulo, LLM pela Georgetown University, sócio da área tributária da Tosini Freire e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Cumprimento a todos, para mim é um grande prazer, uma grande honra. E já passando para o nosso tormentoso e espinhoso tema de planejamento tributário, nós começamos com a doutora Raquel Novaes, que irá falar sobre o atual cenário do reconhecimento do ágio em operações de M&A. É um problema que não acaba, nós já tivemos aí a 12973 tentando resolver um pouco do problema. Como conselheiro do CARF que fui, julguei inúmeros processos sobre a matéria. Então, passo a palavra, doutora Raquel, para os seus comentários, as suas considerações, por favor. Obrigada, doutor Alexandre. Boa tarde a todos. Eu faço minhas as palavras do doutor Alexandre, cumprimentando toda a organização do Congresso e agradeço o convite para participar desse Congresso e a oportunidade de partilhar esse painel com profissionais, colegas que eu tanto admiro.
O tema do ágio segue sendo atual, segue sendo importante, pelo impacto que tem nas operações de M&A e pelo enorme contencioso que ele tem gerado, em razão da discrepância entre fisco e contribuinte quanto à interpretação que vem dando às normas que regem o Instituto, né? Essa divergência e o consequente contencioso tem como efeito uma enorme insegurança nas operações de M&A. As facetas controvertidas do tema ágil são muitas, né? E, em especial, dentro do regime da Lei 9532, como todos sabem, o ágil é regido pelo Decreto-Lei 1598, e em combinação com a Lei 9532, que vigorou até 2013, e a partir de 2014, o ágil passa a ser regulado pelo Decreto-Lei 1598, em combinação com a lei, alterado pela Lei 12.973. Mas os temas controvertidos são imensos, muitos no âmbito, na regência da Lei 9532. Temos, por exemplo, o tema do ágio interno ou do ágio intragrupo, que cobre uma inúmera gama de situações, e que foi resolvido pela Lei 12.973, que agora regula as operações de geração de ágio entre partes relacionadas, proibindo o registro, né, regulando o registro do ágio nessas situações, o que não ocorria antes da lei. Então, esse tema tende a não gerar mais controvérsia no âmbito da nova lei. Temos também o tema dos laudos, o tema do laudo, que é o documento relevante para o registro do ágio, no âmbito do regime da Lei 9532, se esse documento bastava um demonstrativo, como diz a lei, ou se tinha que ser um laudo de terceiros, em que momento que ele tinha que ser apresentado, se tinha natureza declaratória constitutiva do ágio, enfim, uma série de circunstâncias que também foram endereçadas na Lei 12.973, que regulou a matéria, né, quanto ao prazo, a natureza do documento, o que tende a gerar um número menor de controvérsias. Mas tem um aspecto que, ao meu ver, segue um enorme potencial de controvérsia, né, mesmo à luz da nova lei, que não vai ter habilidade para gerir e apaziguar os conflitos, que é o tema das holdings de investimento ou das empresas que investem e que, portanto, são as empresas que registram o ágio, né? Aqui, retomando brevemente os conceitos básicos do Instituto, temos que o ágio ele se define como um sobrepreço que se paga por uma aquisição de um investimento relevante de uma sociedade. Esse sobrepreço é o resultado, é a diferença entre o valor de uma determinada aquisição e o valor contábil do patrimônio líquido do investimento adquirido, né? Nas aquisições de um investimento relevante, que se definem como os investimentos em coligada ou controlada, ou seja, investimentos que são avaliados pelo patrimônio líquido, pelo método da equivalência patrimonial, o adquirente de um investimento relevante, tem o dever de desdobrar na sua contabilidade a aquisição feita, consignando o valor dessa aquisição, desdobrando em patrimônio líquido contábil, né? E a diferença, no âmbito da lei anterior, né, até o advento da 12.973, a diferença era puramente ágil, que se justificava em qualquer das razões econômicas da lei, e com o advento da 12.973, essa diferença, ela se desdobra, sendo ela positiva, ela se desdobra em dois itens. A
a mais-valia dos ativos líquidos da sociedade investida e o remanescente, a parcela remanescente em ágil rentabilidade ou simplesmente goodwill. Muito bem. Então, em suma, para que exista ágio a ser registrado numa operação, é necessário uma aquisição de uma participação societária relevante e um valor de aquisição que seja superior ao patrimônio líquido contábil da participação adquirida. A lei 9532, bom, o decreto-lei 1598, combinado com a lei 9532 e a 2973, nos dão conta também de que, se houver fusão, incorporação ou cisão entre a sociedade adquirente desse investimento e a sociedade adquirida, o ágio na vigência anterior e a mais-valia e o goodwill na vigência das leis novas podem ser deduzidos na apuração do lucro real e da contribuição social sobre o lucro, nos termos e condições exaustivamente detalhados nas leis. Portanto, a norma é simples, tão simples quanto eu relatei, eu procurei, inclusive, ser bastante fiel aos termos da lei, né? E bastante sintética. Pois bem, a principal questão hoje em debate com relação, e que tem gerado um enorme contencioso, e que seguirá esse contencioso, nós temos visto já por autuações no âmbito da Lei 12.973, diz respeito à interpretação, ou decorre da interpretação que o fisco vem dando ao conceito de aquisição e de adquirente, né? As principais decisões que têm prevalecido no CARF têm como fundamento central a desconsideração de operações de aquisição, das próprias operações de aquisição e dos efeitos jurídicos, efeitos tributários para registro do ágio dessas operações, sob o argumento de que a sociedade adquirente não seria o que vem sendo intitulado real adquirente do investimento. Muito bem. Examinando essas decisões e procurando ser bastante fiel aos seus termos, nós temos como real adquirente, né, extraído da definição que o fisco vem dando, que o CARF vem dando a essa expressão, real adquirente é aquele que, em primeiro lugar, acreditou na mais-valia de um investimento. Segundo lugar, realizou estudos econômicos com relação a esse investimento. Em terceiro lugar, fez sacrifícios financeiros para a aquisição desse investimento. Bom, partindo dessa orientação, né, desse conceito de real adquirente, não têm sido considerados reais adquirentes para efeito de registrar o ágio e depois, posteriormente, de deduzi-lo. Em primeiro lugar, sociedades que tenham adquirido o investimento por operações que não sejam de compra e venda, com pagamento em dinheiro. Ou seja, quaisquer operações de aquisição que não sejam compra e venda, e aí eu exemplifico, uma operação de aquisição decorrente de aumento de capital, de dação em pagamento, de permuta, qualquer dessas operações que não sejam a compra e venda com pagamento de dinheiro, não satisfaz o primeiro requisito que o fisco entende como devendo ser um atributo do real adquirente, que é ter feito um desembolso financeiro para adquirir o investimento. Também não são considerados reais adquirentes as sociedades que, mesmo tendo realizado uma operação de compra e venda com pagamento em dinheiro, tenham captado esses recursos para essas operações através de aumentos de capital, recursos que venham por aumentos de capital de sócios ou empréstimos. Bom,
nessas situações, o fisco e o CARF vêm entendendo que o aumento de capital e mesmo o contrato de compra e venda que permitiu a transmissão da propriedade do investimento são irrelevantes para definir quem é o real adquirente daquele investimento. Real adquirente é aquele que tinha os recursos financeiros e que promoveu esses recursos financeiros, independentemente de haver os contratos de aumento de capital e de compra e venda do investimento. As decisões principais da Câmara Superior sobre esse tema, que vem sendo relativamente pacificado, têm sido finalizadas com voto de qualidade, né? Portanto, isso é uma questão que pode sofrer aí alguma alteração, mas pacificamente esse vem sendo o entendimento. Eu confesso aos senhores que o conceito de real adquirente já me intrigou muito, e eu já me dediquei tempo na investigação da sua origem. A expressão real adquirente é uma expressão da contabilidade, é uma expressão do IFRS, e é um conjunto de critérios que indica que quando uma operação de aquisição é feita num grupo de empresas, a contabilidade vai indicar critérios para dizer quem é a empresa naquele grupo que deverá registrar o investimento, chamando, portanto, aquela empresa, segundo os critérios contábeis, de real adquirente. Muito bem, mas a semelhança entre real adquirente, segundo esses critérios que eu resumi para os senhores, e os critérios da contabilidade, as semelhanças só são no nome real adquirente, porque na maior parte das operações, mesmo havendo, ou em todas, né, que eu pelo menos tenho tido a experiência de verificar, mesmo a contabilidade recomendando por critérios do IFRS a contabilização numa determinada sociedade, é esta mesma sociedade a quem o fisco negará a qualificação de real adquirente. A origem, portanto, da expressão real adquirente busca algo na contabilidade, tem pitadas de uma interpretação econômica, sacrifício econômico, e muito de subjetivismo, que é o chamado quem acreditou no investimento e na mais-valia. O único que eu não consigo ver de critério para definição do que seja real adquirente é a aplicação dos institutos jurídicos, do direito civil, do direito comercial, do direito tributário. Essa expressão tem promovido, a aplicação dela tem promovido a desconsideração de atos jurídicos, que vão desde a desconsideração de aumentos de capital, como a desconsideração de contratos de compra e venda, independentemente de qualquer vício que torne esses atos nulos. Nós estamos falando, a maior parte das operações envolvem desqualificar o adquirente, atribuindo a outrem a condição de real adquirente, independentemente de qualquer vício nesses atos. Nos casos de recebimento de recursos em aumento de capital para aquisição de um investimento, em que o fisco desconsidera tanto o aumento de capital, que transferiu os recursos para a sociedade que deverá adquirir, quanto o próprio contrato de compra e venda pelo qual aquela sociedade passará a ter a propriedade do investimento, o fisco desconsidera, além dos contratos, um dos conceitos mais caros ao direito tributário, ao direito moderno, que é o conceito de empresa, o conceito de sociedade, que envolve a separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade a partir do momento em que o sócio, pela formação do capital social de uma sociedade, transmite bens e dinheiros seus para a propriedade da sociedade. Portanto, os recursos entregues em aumento de capital são recursos próprios de uma sociedade, né? Quando ela passa a adquiri-los e aplicá-los, né?
Muito bem. O professor Eliseu Martins, em um parecer que tive oportunidade de pedir a ele, num caso em que o fisco, em uma situação de aplicação desse conceito, ao se deparar com o conteúdo do conceito com o conteúdo e alcance que o CARF vem dando à expressão real adquirente, que tem origem, como eu disse, na contabilidade, demonstrou a sua perplexidade, colocando as seguintes questões. Ora, se uma empresa que recebe recursos em aumento de capital e os emprega na compra de uma máquina, a depreciação é dos sócios? Ou ainda, uma empresa que adquire um equipamento, tomando recursos do banco, o equipamento é do banco, né? Bom, a mistura de interpretação econômica, com pitadas contábeis, com muita dose de subjetividade, que o CARF vem dando a expressão aquisição e adquirente, apondo a ela, inclusive, adjetivos como real ou original, né, adquirente original, vem gerando uma enorme insegurança e aplicação do conceito, né? E aqui eu destaco, para finalizar, já finalizando, um julgamento relevante que todos possivelmente estejam acompanhando, que é o caso de Ágio, pelo Tribunal da Quarta Região, num processo que envolve a empresa Gerdau. O julgamento ainda não terminou, mas o voto condutor vem prevalecendo, firmou importantes princípios, né? Recolocando, ao meu ver, né, importantes estacas no equilíbrio do edifício jurídico. Trata-se de um caso de ágio interno, mas não é relevante aqui detalhar a operação, e sim os fundamentos que vem suportando até agora o voto condutor. Foram elementos essenciais, têm sido elementos essenciais para a conclusão do desembargador relator. Primeiro, a conformidade dos atos jurídicos realizados com a lei, né? Segundo, a ausência de vícios que os tornem nulos. Terceiro, a ilegitimidade da interpretação econômica fundada em conceitos contábeis como orientadora da interpretação da legislação tributária. Quarto, a interpretação fundada em substância econômica não autoriza a desconsideração de atos jurídicos. Quinto, quer dizer, há outros aplicáveis ao caso específico, mas que me coube selecionar foram esses, pela relevância e pertinência aqui com a minha fala. E quinto, a lei deve ser a balizadora da interpretação. Cita Antônio Fernandes Oliveira, para quem, se a lei não representou referencial, não representa um referencial objetivo e delimitador da interpretação, ela se transforma naquilo que o aplicador quer, né? Trazendo todo o subjetivismo que isso representa, e o que é inaceitável. E, finalmente, cita o nosso ilustre colega painelista, Ricardo Maris de Oliveira, nos seus fundamentos, quando ele trata de investigar o conteúdo e o alcance da expressão aquisição, para entender que, onde a lei não distingue, não pode o intérprete, enfim. Isso já é uma contribuição minha, viu, Ricardo? Que a expressão aquisição é um efeito de inúmeras operações de transmissão de propriedade válidas, compra e venda, permuta, aumento de capital, dação em pagamento, e que, portanto, não cabe ao fisco eleger apenas uma para neutralizar a aplicação da lei a todas as outras. Bom, com isso eu termino. Vamos acompanhar esse julgamento e tantos outros. Agora a matéria está nas mãos do Poder Judiciário, está recebendo inúmeros casos,
e acho que teremos ainda tema para os próximos congressos da BDF. Muito obrigada. Doutora Raquel Novaes, sempre brilhante como advogada e como expositora. O tema é bastante tormentoso e voltamos. Acho que vamos ter um tempinho no final para fazer uma discussão, mas já passo a palavra ao doutor Renato Lopes Becho, que irá tratar para a gente sobre planejamento sucessório e tributação. Por favor, doutor Renato. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Alexandre Alckmin, presidente dessa mesa, doutora Raquel Novaes, nosso prezado amigo, querido amigo Ricardo Maria de Oliveira, doutor Vinícius Jucá. Uma alegria estar na companhia de vocês aqui nessa tarde. Lamento ser virtualmente. Se a gente tivesse comido aí um bom peixe num restaurante no Rio de Janeiro, falaríamos também com muita alegria, mas dentro desse contexto, estar aqui nesse ambiente virtual é muito gostoso também. Quero cumprimentar e agradecer o Dr. Gustavo Brigagão, presidente da BDF, em nome de quem eu também faço coro ao Dr. Alexandre de Moraes, para cumprimentar toda a equipe, todos os diretores da BDF que permitiram que nós estivéssemos aqui juntos hoje. Eu fico parcialmente desconfortável com o tema de planejamento sucessório, mas um pouco mais para a questão da sucessão e muito contente, por outro lado, por tratar um pouco da questão de planejamento tributário. Quem nos assiste deve saber que planejamento tributário é uma das áreas mais controversas atualmente. E não é controversa apenas no Brasil. Isso virou um problema global. Tem argumentos filosóficos bastante pertinentes, tem muitos autores ingleses que estão trabalhando nesse sentido. Tem uma obra que eu reputo muito interessante, essa Philosophical Foundations of Law, da Oxford, editado pela professora Mônica Bandari, e que tem um capítulo muito específico e muito bem, uma parte do livro, salvo engano, são 3 capítulos, na verdade, que desenvolvem com muita pertinência essa questão de planejamento tributário, hoje, globalmente. Nós temos aí empresas como a Amazon, que é uma das gigantes do mundo, que contribuíram, por um lado, para um grande desenvolvimento tecnológico, e, por outro lado, com um avanço tecnológico que levou ao fechamento de milhões de livrarias mundo afora, e recolhendo ou nada, ou valores muito irrisórios, a ponto em que eles foram questionados pela comunidade europeia e, salvo engano, no Senado, no Congresso norte-americano, sobre suas práticas, e onde eles foram inquiridos não para responderem sobre a legalidade do planejamento tributário feito, mas sobre a moralidade. Eu gosto da discussão, mas tenho muita dificuldade, não no sentido intelectual. Eu poderia entrar na discussão filosófica me sentindo confortável. Entretanto, indiscutivelmente, a minha maior atividade é a judicatura. E, nesse campo, eu diria assim, saindo do ambiente teórico e vindo para o ambiente profissional, eu tenho enorme dificuldade de acolher interpretações que desrespeitem as decisões do Congresso Nacional. E, nesse ambiente,
eu não me sinto nada confortável por aplicar questões de planejamento tributário, né? Tenho a minha interpretação, ou acompanho uma linha interpretativa sobre aquela cláusula geral anti-elisiva, né, do artigo 116, parágrafo único do CTN. Eu acho que ela precisa de um grande esforço, principalmente dos legisladores, para ela ser compatibilizada com o sistema constitucional tributário, mas eu não vejo condições de aplicar planejamento tributário ou essa regra geral, ou uma interpretação em que ela seja uma norma geral, pela ausência da legislação que virá a regulamentá-la, né? Acabei pegando de novo o código, ainda que a gente trate dele tantas vezes, né? Mas às vezes é importante também não ficarmos, digamos, só no piloto automático, mas voltarmos no texto da lei, né? Óbvio que eu não vou cansá-los a todos, principalmente meus colegas de mesa, com a leitura do dispositivo, mas vou ler apenas o finalzinho. Observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária, a serem estabelecidos. Por que eu digo isso? Porque eu sei que tem uma corrente interpretativa e, de certa forma, de aplicação que considera que a legislação geral do processo administrativo tributário é suficiente para suprir o comando legal. Agora, se o legislador diz dispositivos ou uma lei ordinária a serem estabelecidos, eu não consigo, no meu modo de ver, fazer uma interpretação em que eu vou buscar uma fundamentação que seja anterior a 2001. Né? Não que eu esteja fazendo uma interpretação, digamos, mais conservadora, positivista, garantista, apenas nesse, digamos, nesse assunto, né? Quem acompanha o que eu tenho escrito e que eu tenho julgado vai ver a mesma linha de raciocínio em questão de decadência e prescrição, em questão de responsabilidade tributária, para não irmos além em tantas outras hipóteses, né? Então, eu até lamento, até na boa vontade daqueles, principalmente operadores que façam parte da administração tributária, ao buscar uma interpretação que tente salvar o dispositivo, porque ao fazer uma interpretação mais elástica do que o positivismo tradicional admitiria, de certa forma desestimula o Congresso Nacional, despressiona o Congresso Nacional a legislar em relação à matéria. Eu acho que se todos os julgadores, e o CARF é um início do julgamento, e os colegas que nos assistem sabem, não apenas do nosso apreço ao CARF, grande carinho, mas hoje em dia, inclusive, com nossa participação no comitê de seleção e acompanhamento dos conselheiros. Eu estava na reunião do CARF há 5 minutos antes de começar aqui a do Congresso. Então, eu tenho um carinho, uma vinculação muito prazerosa com o CARF, né? Mas se a partir do julgamento administrativo os julgadores ficassem martelando, não posso aplicar o dispositivo porque a lei reguladora não foi aprovada. Isso tudo levaria, no meu modo de ver, na minha concepção, até de julgador e de intérprete, aumentaria a pressão sobre o Congresso Nacional para que ele viesse a regular essa matéria e deixar uma pessoa como eu mais confortável para aplicar.
porque eu não me sinto confortável. Ainda que eu tenha subsídios, repito, de conhecimento, de ética, de moral, de axiologia, eu não me sinto confortável para trazer esses elementos no meu âmbito de julgamento, né? E um outro passo além, né? Nós criticamos tanto a medida provisória 66 de 2002, né? Lá naqueles artigos, eu falo de cabeça porque a gente deu aula, tanto tempo dou aula ainda sobre planejamento tributário, né? Até em Manaus, uma instituição do CIESA que eu gosto muito, os artigos 13, 14, 19, né? Veja, criticamos tanto e hoje nós temos menos do que se a medida provisória tivesse sido aprovada, né? Se nós tivéssemos uma bolinha de cristal e pudéssemos prever o que aconteceria, talvez eu diria, olha, em que pese tantos problemas, talvez seria melhor acolher essa medida provisória, sugerir ao Congresso Nacional para acolher essa medida provisória, do que rejeitar esses dispositivos como rejeitaram foram. Uma rejeição que eu acho muito relevante, eu acho que nós, intérpretes, precisamos muito levar em consideração quando os parlamentares se recusaram a aprovar um dispositivo. Isso tem uma carga de importância cognitiva e interpretativa. Isso não é apenas, não tem tais comandos no ordenamento jurídico. É uma carga cognitiva, no meu entender, mais forte. O parlamentar não quis aprovar esse comando, que é o que acontece hoje em dia com as interpretações de responsabilidade tributária, né? Que eu já falei até no congresso da BDT, junto com o professor Ricardo Maria de Oliveira, né? Que o professor Rubens Gomes de Souza queria, que é o que nós fazemos hoje, né? O responsável tributário, no final das contas, ser um garantidor, isso não foi acolhido pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional tirou aqueles comandos do capítulo, do projeto de Código Tributário, do capítulo de garantias e privilégios, e positivou no campo da sujeição passiva tributária. E eu acho que nós temos que respeitar as decisões parlamentares, até porque, como aprendi com o professor Geraldo Ataliba, né, princípio da legalidade, estrita legalidade, acima de tudo, e é o que eu procuro fazer, né? Agora, dando apenas um passo muito breve, eu tenho dois campos para falar um pouquinho de planejamento sucessório. Eu não sei se o que eu vou falar era o que os planejadores do Congresso pretendiam, né? Mas aqui também o intérprete não vai buscar a interpretação originária do legislador naquilo que ele gostaria de produzir, mas sim o que ele produziu, né? O que eu mais tenho julgado hoje em dia nesse assunto? Porque não é um assunto que não está no dia a dia do Fórum Federal de Execuções Fiscais aqui de São Paulo. O que eu tenho visto é a Fazenda Nacional, e digo a Fazenda com muito carinho, mas é pela instituição que advoga publicamente no âmbito da minha jurisdição, da jurisdição onde eu atuo, né? A Fazenda Nacional constantemente tenta aplicar dispositivos de planejamento tributário, dizendo que há fraudes em matéria de sucessão empresarial. E nesse campo eu tenho sentenças publicadas, então quem quiser buscar a fundamentação que eu tenha desenvolvido, as sentenças hoje em dia são eletrônicas, né? Vejam, eu essa semana falei em algum outro congresso até esse mesmo assunto, assim, de fraude e de planejamento tributário. Ontem, na Escola Superior da Advocacia do Maranhão, né, sobre planejamento, sobre responsabilidade tributária. Vejam, se o argumento é de fraude, é de simulação, não é planejamento tributário e não é
responsabilidade tributária que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo combate à fraude, combate à simulação, né? Então, nesse contexto, eu não me sinto confortável para aplicar, quer seja o artigo 116, parágrafo único do CTN, dizendo que isso é uma abertura dada para planejamento tributário, nem mesmo o artigo 124, em que diz que há interesse comum por ter havido o que a Procuradoria supõe ser uma fraude. O que eu digo é que tem que ser aplicado o artigo 149 do Código Tributário Nacional, notadamente seu inciso 7º, e a autoridade administrativa rever aqueles lançamentos. Agora, qual o grande problema na interpretação do que eu conheço de planejamento sucessório, no sentido de uma empresa sucedendo a outra, muitas vezes no chamado esvaziamento patrimonial? O grande problema é identificar essas ocorrências no processo de execução fiscal. Quando a administração tributária, ainda que tenha melhorado tanto na órbita federal, ainda ajuiza muito longe da ocorrência do fato imponível, do fato gerador. Ao contrário dos comandos legais, que dizem, por exemplo, que a Receita Federal tem 90 dias da caracterização da mora para mandar o processo administrativo para a PGFN para fins de inscrição e ajuizamento da execução fiscal. Vejam, aplicando os textos legais nos termos do que eu vejo, agora, nesse final de novembro, os processos de execução fiscal decorrentes do não recolhimento de imposto de renda declarado, em abril, as execuções fiscais deveriam estar sendo levadas ao judiciário hoje, pela lei, e não daqui a 5 anos, 5 anos e meio, hoje. Se isso fosse feito, nós discutiríamos sucessão empresarial em ambiente fraudulento num número muito menor. Agora, todos nós sabemos que a administração tributária privilegia a cobrança indireta, achando que colocar nome no CADIM e no Serasa é a grande forma de execução, e só depois que eles não conseguem nada é que vão mandar para a Fazenda Nacional. Por quê? Porque, infelizmente, ainda temos problemas de divergência entre a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional. Uma quer receber, o outro não quer que o outro receba, só quer que o outro receba no final, quando não tem mais chance. E aí, o que nós, intérpretes, muitas vezes somos levados a fazer? Somos levados a interpretar, violando as regras de hermenêutica que todos nós aqui aprendemos desde os bancos escolares, né? E, por fim, quase a título de brincadeira, espero que os colegas me recebam bem o que eu vou dizer, mas talvez valha a pena a gente dar uma olhada para os norte-americanos, no que eles estão discutindo ou pensando, ou se preparando para decidir em breve, assim esperamos, né? Questões, aí eu vou falar de sucessão, mas sucessão talvez no sentido mais estrito, entre o presidente Trump, ou o empresário Trump, e a primeira filha, né, a Ivanka, né? Na nossa época, né, Ricardo, a gente falava assim, deu no The New York Times, né? Que era até chique, pouca gente lia, enfim, né? Mas fazendo coro, né, lá aqueles jornalistas do século passado, né, deu no The New York Times essa semana que tem uma expectativa que, a partir de 21 de janeiro, vários processos contra o empresário Donald Trump voltem a correr. E num deles, a filha dele, a Ivanka, eu estou lendo notícia de jornal, tá? Então é coisa pública, nada disso passou pelas minhas mãos no fórum, ninguém me pediu aí sigilo de nada, né? Mas as organizações Trump pagaram algo como $747.622 de consultoria para a senhora Ivanka Trump, né?
Isso aqui, como eu disse, ia fazer quase uma brincadeira, parece até planejamento sucessório, né? De chamar uma filha ou um filho para prestar uma consultoria e uma grana nada desprezível, nem mesmo para o presidente Trump ou para o empresário Donald Trump, considerando que há 2 anos atrás ele pagou 1% desse valor de imposto de renda da pessoa física, né? Então, veja, ele pagou 100 vezes mais para a filha numa consultoria, do que pagou para o imposto de renda para os cofres norte-americanos. De novo, espero que todos tenham me recebido num sentido de espírito aberto, né? Passo algumas referências que o resumo do que eu gostaria de dizer é que eu espero que o Congresso Nacional seja levado a dar a sua contribuição, a decidir nesses temas, e que, enquanto isso não ocorra, nós sejamos estimulados a aplicar a legislação que temos dentro de princípios de razoabilidade, como nós todos estudamos. Agradeço mais uma vez esse convite, uma alegria tão grande estar nesse painel junto com pessoas tão queridas, e me coloco à disposição se tivermos oportunidade de um debate. Muito obrigado. Excelente, doutor Renato, trouxe aí para a gente uma experiência de dentro, né, da magistratura, como lidar e como ler as questões de planejamento tributário. Isso é muito interessante. Eu rabisquei aqui, rascunhei alguns termos ou algumas justificativas que são fundamento de voto no CARF sobre planejamento tributário. Fraude, abuso de direito, abuso de forma, substância sobre a forma, simulação, dissimulação, interpretação econômica, e devo ter esquecido alguns dos temas ou dos termos que são utilizados, justamente por causa da falta de regulamentação do parágrafo único do artigo 116. E para tratar sobre um desses termos, que, na verdade, apesar de ser um termo, muitas vezes é utilizado como sinônimo de todos os outros que foram por mim citados aqui, o professor Ricardo Maris Oliveira vai falar sobre a teoria do abuso do direito, no direito tributário brasileiro. Professor Ricardo, é um grande prazer, uma grande honra. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos. Eu quero também dizer que estou muito feliz de estar circundado por 4 amigos tão ilustrados e um pouco intimidado até para falar sobre um tema complexo, depois da precisa apresentação da Raquel e da não menos precisa, ilustrada e ponderada manifestação do Renato Beijo, que todos nós conhecemos como um professor e um juiz exemplar no sentido de homem e de jurista. De forma que eu estou até um pouquinho, apesar da minha idade, um pouquinho ressabiado para enfrentar o tema, mas vou fazê-lo. Antes disso, eu queria também agradecer à BDF pelo convite, especialmente e particularmente ao Gustavo, a Daniela, a Yandara, e eu queria fazer referência ao queridíssimo Gilberto Gil Canto. Eu nunca posso fazer nada na BDF ou em relação à BDF sem pensar no Gilberto. Gilberto, além do jurista extraordinário que foi, um dos coautores do anteprojeto do CTN, aquele que nos ensina até hoje com seus escritos, foi um homem espetacular, uma pessoa humana incrível, e eu, pessoalmente, devo muito a Gilberto, porque sempre ele me recebeu com carinho, com uma atenção, que eu era muito criança, ainda muito jovem, e eu nem me sentia digno de toda aquela atenção que ele me dava. O Gilberto chegou, inclusive, a ir me buscar no aeroporto, ele mesmo guiando o carro dele, e me levar para a faculdade para dar uma aula num curso que ele estava promovendo. É uma coisa extraordinária que eu nunca mais vou esquecer, evidentemente. Não por qualquer honra que eu me sinta nisso, mas porque a personalidade humana que ele tinha, a lianeza de comportamento, de tratamento dele, era algo equivalente à sua grande cultura jurídica. Para mim, a BDF é Gilberto até hoje. Então, eu me sinto até, de certa forma, emocionado
por estar participando desse evento, nesse momento em que nós estamos pranteando 25 anos da morte desse querido amigo. Eu vou falar sobre um tema difícil, e eu quero fazer uma ressalva inicial para me colocar. Qual é essa ressalva? Alguns autores se auto-intitulam de modernos, dão aos seus trabalhos a alcunha de doutrina moderna e se referem a outros, como eu, e talvez até Beixo, aos tradicionalistas, a doutrina tradicional. Lá no CARF a gente ouve isso, inclusive, lê isso em acórdãos. Eu quero dizer que eu não sou um positivista aferrado ao legalismo de leitura do que está escrito na lei. Eu não espero que a lei escreva tudo que deva ser transformado em norma. A norma está embicada, né, no que está escrito na lei. Eu não sou um literalista. Eu interpreto com todos os métodos, especialmente com o método sistemático, teleológico, faço a diferença entre hermenêutica e aplicação de uma maneira muito clara, pelo menos na minha cabeça. E é com essa postura que eu vou apresentar esse tema tão difícil. Começando por dizer que não gosto muito da expressão abuso de direito, porque ninguém abusa do direito. O que se abusa é no exercício de um determinado direito. O direito tem lá a sua estatura, que não se altera se ele for bem ou mal empregado. O que existe mesmo é abuso no exercício do direito. Existe abuso no direito tributário? Muito, mas muito abuso. Abuso de contribuição. Eu não faço planejamento tributário, mas sou solicitado muito a dar parecer, dar opinião sobre planejamentos tributários. E eu trombo a cada mês com muitos casos de abuso de planejamento tributário. E vejo também abuso do fisco, que usa de recursos, estratagemas, teorias e não normas legais para os seus lançamentos. Então, abuso dos dois lados. E esses abusos têm que ser resolvidos, como disse o Renato Beixo, aplicando o direito, aplicando a norma interpretada daquela maneira que todos nós aprendemos e que gostamos de que seja assim, né? Entretanto, eu faço algumas perguntas. Quando que se detecta um abuso? Se eu fizesse uma proposição teórica, hipotética, de um fato de planejamento tributário aqui, e perguntasse para vocês, outros 4, se tem ou não tem abuso, pondo de lado concepções jurídicas, eu provavelmente teria de vocês 4 respostas distintas. Isso é um pouco de abuso, não, isso é um abuso total. Eu tenho certeza que o raciocínio intuitivo ou ético levaria a respostas distintas, né? E, na linha do que acabamos de ouvir da exposição do Renato Beixo, essa solução tem que vir do parlamento, tem que vir de uma norma jurídica. Não pode ser dada por um teórico, por um acadêmico, falando teórica e academicamente, ou escrevendo um livro, como também não pode ser dada por qualquer aplicador do direito, em qualquer instância que ele esteja, porque ele deve aplicar a lei. Nesse sentido, nós todos aqui sabemos que a teoria do abuso de direito, que se reduz, na prática, a dizer que é abusivo o planejamento ou o ato jurídico que seja corretamente praticado de acordo com o direito que lhe disciplina, mas que não tem motivação econômica ou motivação negocial, né? Tudo se resume a isso, não ter motivação negocial. Em algum lugar da lei está escrito isso, há abuso nessa circunstância, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas, nesse momento, eu queria dizer, alguns teóricos dizem que, e com todo respeito a eles, cada um tem sua opinião, e muitos ilustrados deles, que são princípios constitucionais que justificam essa postura. O princípio da solidariedade social,
princípio da isonomia, princípio da capacidade contributiva. Mas eu pergunto, se esses princípios, não pergunto não, eu vou afirmar, se esses princípios fossem suficientes de per si, um deles ou todos em conjunto, para que as normas especiais anti-abuso, ou anti-elisivas, ou anti-elusão, como queiram chamar, que nós temos no direito brasileiro? Para quê? Precisaria. Para que, no início desse século, foi editada a medida provisória 66 com os artigos 13, 14 e 15? Para quê? Não precisaria. Para que o parágrafo único do artigo 116? Não preciso, tem os princípios. Está resolvido o problema. Princípio não resolve nada, porque, como nos ensina Humberto Ávila e outros, o princípio é dotado de um grande grau de abstração, falta de concretude. Os princípios são concretizados na ordem jurídica pelas regras jurídicas. É esta que está faltando, como o Renato Beixo, inclusive, defendeu aqui corretamente. Então, esses princípios não resolvem o problema. Aliás, é curioso, né? Se esses princípios fossem possíveis, duas pessoas com patrimônios distintos, uma muito rica e uma muito pobre, que praticasse o mesmo fato gerador, poderiam ser tributadas distintamente, porque ia se dizer, não, esse tem mais capacidade contributiva do que aquele outro. Então, tudo depende das normas. É aí que surge o princípio estrutural do direito tributário, não no Brasil, mas em todas as nações democráticas, da legalidade. A legalidade não é uma coisa, esse negócio de falar de legalidade estrita, legalidade absoluta, tipicidade, tudo isso é desnecessário. Legalidade é isto que ela diz, só a palavra legalidade se explica por si só. E ela é importante pelo seguinte, o tributo é uma invasão do patrimônio das pessoas. E esse patrimônio é protegido constitucionalmente. É por isso que essa invasão, que é constitucional, precisa ser aplicada de acordo com os princípios constitucionais que configuram o sistema tributário nacional, e não por teorias e por invenções, quando eu quero manter um lançamento. Curioso, não, lá no CARF, Alexandre, que quando o fisco descobre uma infração no ato jurídico, ele autua, e o CARF muitas vezes confirma, o direito privado não foi cumprido, então não tem validade. Aí o direito privado é oponível ao contribuinte. O contrário, eles dizem, o direito privado não é oponível ao fisco. O que é um absurdo total, porque as relações econômicas onde existem as manifestações de capacidade contributiva são regidas pelo direito privado. Não é o direito tributário que regula como é que se compra, como vende, como ganha juros, etc., etc. Né? Isso explica o artigo 109 e 110 do CTN. Mas, então, temos uma norma geral anti-abuso no direito brasileiro? Não, não temos. Sobre 116 eu vou falar já já. Mas eu quero falar sobre um aspecto interessante que deflui da não aceitação pelo parlamento brasileiro dos artigos 13, 14 e 15, se não me engano, da medida provisória 66. Porque na medida provisória 66, entre outras hipóteses de desconsideração de atos e negócios jurídicos, estava a prática desses atos sem motivação negocial, estava expressa lá. Pessoal, isso é tão importante que extravasa a importância que o Renato nos trouxe. No seguinte sentido, tivemos norma no Brasil. Tivemos. A medida provisória vigorou durante alguns meses do ano de 2002 e perdeu eficácia quando foi publicada a lei 10.637, com exclusão, originada da medida provisória, com exclusão desses artigos. E se eu vou à Constituição, eu leio na Constituição, artigo 62, parágrafo 4º, ou 6, agora não me recordo bem, que a medida provisória não aprovada perde sua eficácia desde a data da sua promulgação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós tivemos a norma, essa norma foi extirpada do ordenamento jurídico
e ela não pode mais ser aplicada porque ela deixou de estar no ordenamento jurídico. E causa para mim um assombro. Se eu não conhecesse o CARF com a sua estrutura atual, eu provavelmente até desistiria do direito, né? Eu não desisto porque eu conheço a estrutura do CARF, mas me causa um assombro eu ler na Câmara Superior ou nas turmas do CARF a aplicação daquilo que foi norma e deixou de ser norma. Logo, os órgãos do poder público encarregados, única função deles, única, revisar o lançamento para testar a sua legalidade ou não. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, eu vou querer entrar no artigo 116, parágrafo único, eu peço aí para que seja, até para nós lermos juntos o artigo 116, que todos nós conhecemos de cabeça, mas eu acho que, faça o que eu vou falar agora, eu quero que ele esteja aqui à nossa vista para nós pensarmos um pouco nele. Além disso, do que o nosso amigo Renato já disse, que depende de lei ainda, mas, independentemente disso, eu queria que vocês verificassem o seguinte, ele trata do quê? Ele proíbe o planejamento tributário? Não. Ele trata de abuso no planejamento tributário? Podemos dizer que sim, se nós considerarmos que um ato simulado ou dissimulador do outro ato real for ocorrido. Porque o que o artigo 116, parágrafo único diz é que poderão ser desconsiderados atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Vejam, o que se desconsidera não é o fato gerador. O que se desconsidera é um ato ou negócio jurídico que ocorreu e que tem a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador. Por quê? Um ato jurídico ele pode desencadear a incidência de uma norma de tributação. Ou ele pode desencadear uma norma de não tributação. Ou de tributação onerosa. Ou de tributação só outro tributo. É dos atos ou negócios jurídicos que necessariamente estão envolvidos na vida econômica, onde está a substância tributária, a capacidade contributiva perseguida pelas normas tributárias. É deles que ocorrem a existência daqueles fatos que são escolhidos pelo legislador, de acordo com a competência tributária, para serem tributados. O que o parágrafo único do artigo 116 visa e determina é a possibilidade de desconsideração desses atos ou negócios jurídicos, quando praticados com a finalidade de dissimular qualquer elemento que seja relevante para a ocorrência do fato gerador. É a sua natureza que pode determinar a incidência de um imposto, a exclusão de um, a incidência de outro, etc, etc, etc. Isso, pode tirar, por favor? Pode tirar a projeção? Então, para concluir aqui, o que o artigo 116 permite ao legislador, e quando vier a lei que deverá implementar o parágrafo 1 do artigo 116, nós devemos estar muito atentos se ela não extravasa, porque aquelas normas da medida provisória 66 não estavam de acordo com o que está no parágrafo único, não estavam, porque muito na moda, ou melhor, muito como estava na moda legislativa da época, em que o secretário da Receita Federal fazia e se gabava de fazer no seu computador as normas jurídicas, sempre com uma intenção não claramente revelada. Nós tivemos exemplos inúmeros disso, como a tributação dos lucros no exterior das controladas e coligadas, que também começou pela Lei Complementar 104, que inseriu o parágrafo único do artigo 116. Nós só viemos entender o objetivo do parágrafo 2º do artigo 143 da CDN, quando saiu a medida provisória
2158, e depois, mais ainda, quando saiu a primeira instrução normativa sobre isso. O pré-legislador, o autor do artigo 116, escreveu um artigo querendo que fosse aquilo que depois ele pôs na medida provisória 66, mas não é isso que nós acabamos de ler. O que nós acabamos de ler é que podem ser desconsiderados os atos ou negócios jurídicos que dissimulem a ocorrência do fadeador como consequência natural dos efeitos que esses atos produzem, que ora é a favor do fisco, ora é contrário ao fisco, ora muda a competência tributária. Isso que é planejamento tributário, inclusive. Então, o abuso que nós temos na feição do mais próximo que temos de uma norma geral anti-elisiva ou anti-abuso do direito tributário é o parágrafo 1 do artigo 116. Mas, pessoal, ele se volta para o direito privado. Porque o que eu dissimulo não é o fato gerador. O que eu dissimulo é o ato ou negócio jurídico que vai acarretar a existência ou não desse ou daquele fato gerador. E tanto isso é assim que o artigo 116, nos incisos 1 e 2, nos relata quando ocorre o fato gerador em duas situações que vocês conhecem. Quando for situação jurídica, tem que estar completa de acordo com o direito aplicável, que é o direito privado, quase sempre, ou, se for uma situação de fato, quando estiverem completos os efeitos ocorrentes, os efeitos decorrentes dessa situação de fato. Mas esses efeitos, se for o inciso primeiro, que é relativo à situação de fato, não estão previstos em ato ou negócio jurídico. Então, o parágrafo único não se aplica a ele, só pode se aplicar ao inciso 2, que trata das situações jurídicas. E as situações jurídicas, elas têm que ser jurídicas. Elas têm que produzir efeitos. Porque ele mesmo diz, quando estiver completa a situação, de acordo com o direito aplicável. E o direito aplicável gera efeitos. E é por isso também que, coerentemente, o artigo 149, inciso 7, determina que cabe a revisão do lançamento, ou lançamento complementar, nas hipóteses de simulação. Que simulação? Que simulação? Do fato gerador? Não. Ninguém simula fato gerador. Você simula os atos que podem ou não podem acarretar as incidências tributárias. Nós estamos no campo do direito civil, por duas razões. Primeiro, porque não temos definição de simulação no direito tributário, nem no parágrafo único do artigo 116. Segundo, por quê? Para nós não criarmos uma antinomia, porque alguns dizem sim, né, que a dissimulação do artigo do parágrafo único do artigo 116 é diferente da simulação do direito civil. Bom, eles dizem, mas dissimulação é um termo técnico na doutrina civilista. Está hoje no artigo 167 do Código Civil. Dissimulação é simulação relativa. E se eu entender que aquela simulação, ou melhor, aquela dissimulação do parágrafo único não é a do Código Civil, eu vou criar uma antinomia entre o parágrafo único e o inciso 2 do artigo 116. Porque um vai dizer que ocorre o fato gerador quando estiver completa a situação jurídica e, portanto, não simulada, e outro vai dizer que, mesmo assim, ela pode ser considerada dissimulada, o que é uma absoluta impossibilidade jurídica, ou uma teratologia jurídica. Para encerrar aqui, não sei se eu até excedi meu tempo, mas eu queria dizer que abuso no exercício de direito existe. Existe no direito civil também. Artigo 187. Quer dizer, se eu praticar um daqueles atos ou negócios jurídicos que estão vinculados à ocorrência do fato gerador ou à sua estrutura, e tiver praticado com abuso no exercício do direito de praticar este ato, não de acordo com a teoria, mas de acordo com o artigo 187 do Código Civil, aí sim, eu tenho uma situação de abuso, não no direito tributário, mas no direito civil, que repercute no tributário. Quanto ao resto, vale também para fraude à lei, claro, e vale também
e principalmente para a simulação, que é a principal causa, na minha percepção, na minha experiência de advogado, a principal causa dos planejamentos tributários evasivos. E a definição de dissimulação está lá no Código Civil. Então, eu agradeço o tempo e a atenção de vocês. Espero ter contribuído, Alexandre. Claro, professor Ricardo, isso aí já era esperado e sempre superam as expectativas. É uma questão bastante tormentosa, é a tal da regulamentação do parágrafo único do artigo 116. E para já deixar a reflexão aí do nosso público, a nossa enquete vai ser justamente sobre essa necessidade ou não de uma norma geral anti-elisiva, né? Mas deixo essa reflexão para a resposta a essa pergunta depois da fala do nosso querido Vinícius Jucá, que irá falar sobre o regime de variação cambial de investimentos no exterior. Na sequência, a gente faz o nosso quiz e anuncia o sorteado que irá receber o nosso livro do Congresso. Com a palavra, doutor Vinícius, por favor. Maravilha, obrigado, Alexandre. Obrigado à ABDF pelo convite. Acho que o professor Ricardo Maris foi muito gentil. Obviamente, a gente não pode esquecer do homenageado, e é claro, o grande professor, e todas as nossas homenagens ao professor Gilberto. E eu queria agradecer, obviamente, à ABDF pelo convite, ao presidente da ABDF, na pessoa do presidente da ABDF, Gustavo Brigagão, e também ao Carlos Henrique Bechara, um amigo muito querido que me chamou para conversar aqui com vocês. E, claro, agradecer aos palestrantes. Acho que é um desafio imenso conversar com vocês, escutar professores tão qualificados e profissionais tão qualificados. Cumprimento os palestrantes e vou falar um pouquinho aqui sobre variação cambial e investimentos no exterior. O tema, obviamente, é amplo. Se eu quisesse falar de tudo aqui, eu acho que eu ia ter que, nem se eu falasse como Enéas, daria tempo, mas eu vou tentar resumir aqui o que é de principal, né? Variação cambial é a diferença, tem o CPC-02, né, que fala que é a diferença resultante da conversão de um número específico de unidades em uma moeda para outra moeda, a diferentes taxas cambiais. O regime de tributação das variações cambiais, ele difere, né, para as pessoas físicas e para as pessoas jurídicas. Para as pessoas físicas, a gente encontra a regulamentação na MP 2158, 35 de 2001, o artigo 24, e basicamente ele traz duas hipóteses para a pessoa física. A pessoa física que adquire, a regra geral é que quando uma pessoa física manda valores para o exterior, fecha um câmbio, manda reais para o exterior para adquirir uma posição, vamos dar um exemplo aqui em dólar, o custo de aquisição dela vai ser sempre em real, e quando, portanto, quando há a liquidação do investimento em dólar, o ganho de capital, e aí misturado com a variação cambial, é tributado em real também. Diferente a situação, e essa é a primeira hipótese, diferente e a segunda hipótese é a hipótese da pessoa física que compra a posição em dólar a partir de rendimentos que oferiu no exterior e que já estavam em dólar, ou seja, que não precisa fazer o câmbio, não precisa remeter o câmbio para fora. E aí, nesse caso, o ganho vai ser calculado em dólar. Então, por exemplo, eu comprei um investimento a $90, eu me desfiz do investimento a $100 e recebi $100, eu vou ter $10 de ganho, não interessa quanto estava o dólar quando eu comprei o investimento. Eu preparei aqui um exemplo muito simples disso, que acho que dá para ilustrar bem como alguém poderia se planejar nesse tema, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui o João trabalhou, vamos imaginar uma pessoa que trabalhou em Nova York em 2001. Em 2001, acho que é uma época que quem gosta de viajar lembra com muito carinho, porque em 2001 o dólar era 1 para 1.
né? Então, o que você ganhava em real, você podia... Todo mundo era rico, né, no exterior, porque o dólar era bem baixinho. E aí o João trabalhou em Nova York, e quando ele estava trabalhando lá, ele viu uma oportunidade de comprar um apartamento por $100 mil. Ele tinha rendimentos lá do trabalho dele de Nova York, que ele ganhou em dólar quando ele estava lá, e ele foi lá e comprou esse apartamento por $100 mil. Mas aí estava tão barato o apartamento que ele pegou e falou, olha, eu vou trazer $100 mil que eu tenho lá no Brasil e vou comprar um segundo apartamento aqui em Nova York por $100 mil também. No primeiro apartamento, como a compra dele foi com rendimentos que ele oferiu no exterior, o custo de aquisição dele é $100 mil. No segundo apartamento, como ele fez o câmbio para levar esse dinheiro para o exterior, o custo de aquisição dele é $100 mil. Então, ele mantém o custo de aquisição dele em reais. Agora, em 2020, já morando no Brasil, de volta no Brasil, ele precisou de dinheiro e ele foi lá vender um desses apartamentos. Vamos dizer que ele não ganhou nada em dólar no apartamento. Ele conseguiu vender por $100 mil o apartamento. E qualquer um dos dois, ele ganhou uma oferta de $100 mil para o apartamento 1, que ele comprou em dólar, e $100 mil para o apartamento 2, que ele comprou em real. Se ele vendeu o apartamento 1, como ele não teve ganho em dólar, o ganho tributável dele é zero. Ele vai vender isso por 500, ele comprou lá atrás por 500, por 100 mil, o equivalente a $100 mil, mas era $100 mil. Ele vendeu hoje por $500 mil e o ganho é zero, porque ele calcula o ganho em dólar. Já se ele vender o segundo apartamento, que ele comprou, o custo de aquisição dele era $100 mil, e ele vender agora por $500 mil, $100 mil hoje, com o dólar a 5, ele vai ter um ganho de capital de 400, um ganho tributável de $400 mil. Então, aqui claramente você tem uma oportunidade de planejamento e acho que como o professor Ricardo Maris está explicando muito bem, não tem nenhum vício aqui do negócio jurídico. Ele pode escolher qual negócio jurídico que ele vai fazer de forma a pagar menos imposto. Então, essa é uma hipótese clara aí de um planejamento absolutamente lícito, né? Aí, ainda tratando um pouco desse regime jurídico da pessoa física, vamos imaginar que eu faço um investimento lá no exterior, eu transfiro dinheiro aqui do Brasil para fazer um investimento lá no exterior em dólar. Então, o meu custo de aquisição, por essa regra que eu comentei, como eu estou fazendo o câmbio, o meu custo de aquisição vai ser em real. Mas vamos imaginar que o investimento lá, ele paga ou um dividendo, ou ele paga um rendimento. Esse rendimento vai ser tributado normal pela pessoa física quando ele for disponibilizado, mas se eu quiser reinvestir esse valor lá, a partir de um rendimento que eu oferi em dólar lá nos Estados Unidos, eu posso reinvestir esse investimento pela regra de manter meu custo em dólar. Então, o investimento original eu mandei com custo em real, porque eu fiz o câmbio, e o investimento que decorre dos pagamentos ali periódicos que eu recebo desse investimento, o que eu uso, esses pagamentos periódicos que eu uso para fazer um novo investimento, ele vai pela regra do parágrafo 5º, que é a regra de base em dólar. Isso daí está na IN 208 de 2002, o artigo 16, parágrafo 2º. Então, essas são basicamente as regras. Claro, tem muito mais coisa, mas num resumo muito grande, acho que essas são as regras de pessoa física. A pessoa jurídica, a variação cambial da pessoa jurídica, a regra é caixa, mas ela pode optar por competência, né? Então, no regime de competência, a variação cambial ela é reconhecida a cada período, independente da liquidação da operação. Então, é possível que num determinado período que eu tenha variação cambial passiva, eu tenha uma despesa, por outro lado, eu tenho uma variação cambial ativa, eu tenho uma receita, então, é possível que a empresa ela opte por tributar pelo regime de competência, mas o regime geral é o regime de caixa, né? Conforme previsto
no artigo 9º da Lei 9718, que é a lei do PIS/COFINS, a variação cambial ela vai ser reconhecida para todos os efeitos tributários como uma despesa financeira ou como uma receita financeira. Essa opção que eu estava mencionando, que é a opção de passar a tributar a variação monetária por a variação cambial por competência, ela está no artigo 30 da Lei 215, da Medida Provisória 2158 de 2001. Essa opção ela vale para o ano inteiro, mas tem uma exceção, quando ocorre oscilação extraordinária de câmbio em determinado mês. E o decreto 8451 de 2015, no artigo 1º, ele define elevada oscilação de taxa de câmbio quando você tem uma variação do dólar dos Estados Unidos superior a 10%. E esse ano a gente teve isso, né, por conta do receio decorrente da entrada do Covid, da crise financeira que ia ser causada pelo Covid. Em março desse ano, a gente teve uma variação de 16% do dólar, o que deu às empresas a possibilidade de mudar de caixa para competência ou o inverso. No caso do PIS/COFINS, as receitas de variação cambial para o PIS/COFINS cumulativo, e aí eu não estou falando dos bancos, eu estou falando em geral, das sociedades em geral, ela não está sujeita à incidência, porque no PIS/COFINS cumulativo a gente tem incidência sobre receita bruta, que é venda de mercadorias ou prestação de serviço ou atividade principal da empresa, e em tese a receita financeira não entra aí. A grande discussão de receita financeira e receita também de variação cambial está no PIS/COFINS não cumulativo. Então, a gente teve por muito tempo a alíquota zero determinada por um decreto, e em 2015 o decreto 8426 ele elevou a alíquota do PIS/COFINS sobre receitas financeiras, exceto para algumas hipóteses, obrigações de exportador, RED, também não estou falando aqui de instituições financeiras, mas das sociedades em geral. E muitas empresas levaram esse tema para discussão no judiciário, e muita gente levou isso para discussão no judiciário, dizendo que seria ilegal um decreto aumentar tributo. A gente tem alguns casos lá no escritório, a gente preferiu um outro argumento, a gente preferiu o argumento de que a lei, quando ela... porque o primeiro decreto ele já reduziu a zero, então se o decreto que eleva é ilegal, o decreto que reduz também deveria ser ilegal. O que a gente entende é que a lei, quando ela deu essa autorização ao executivo, ela mandou que o executivo obedecesse à não cumulatividade. Então, quando o executivo eleva a alíquota do PIS/COFINS na receita, ele deveria, ao mesmo tempo, regulamentar como se dá o crédito do PIS/COFINS nas despesas financeiras. Como não o fez, o decreto é ilegal. Então, com esse fundamento, a gente tem obtido os nossos processos, pelo menos a gente não está perdendo, como eu vi outros casos, eu tive até um caso em que o tribunal suspendeu o nosso julgamento depois que entendeu essa diferença do argumento. Então, acho que pode ter um suspiro aí para os contribuintes. Mas acho que o principal ponto aqui da minha exposição, e eu vou concluir muito rápido, a jurisprudência do CARF no último ano sobre esse tema de variação cambial. Então, a gente teve diversas decisões do CARF que aplicaram um precedente do Supremo, já antigo, de 2013, o 627815, segundo o qual a variação cambial na exportação deve ser tratada como receita de exportação para todos os fins. Então, nesses casos, o CARF tem aplicado de forma unânime, são vários precedentes do CARF, por exemplo, a não incidência de PIS/COFINS sobre variação cambial na exportação, a possibilidade da empresa calcular créditos, os antigos créditos presumidos de IPI de exportação, com base também na receita de exportação, então aumentar o crédito presumido de IPI. Então, vários precedentes do CARF aplicando realmente isso e favorável aos contribuintes. Tem só um precedente que, obviamente, a empresa não queria pagar CSL sobre a variação cambial,
alegando que a CSL seria uma contribuição social imune na exportação, e o Supremo também já decidiu isso, contrariamente aos contribuintes, então o CARF também, nesse ponto, decidiu contrariamente aos contribuintes. Mas mais interessante é um precedente da professora Gisele Bossa, que eu conheço da GV, é uma amiga minha, gosto muito dela, e muito profunda também nas análises. Ela analisou um caso muito interessante. Era uma empresa A, um hotel famoso que a gente conhece. Eu vou até dar o número do acórdão depois, quem quiser, olha o acórdão, mas eu não vou mencionar aqui o nome da empresa, só por... Então, uma empresa A contratou um empréstimo no exterior, as duas são do mesmo grupo, e repassou os valores para uma outra empresa B do mesmo grupo, mediante a obrigação da empresa B pagar todos os custos do empréstimo, dentre eles os custos de variação cambial que a empresa A iria arcar. Então, uma empresa do grupo captou dinheiro no exterior e deu todo esse dinheiro para a empresa aqui no Brasil, uma empresa do mesmo grupo aqui no Brasil. Bom, a empresa B, quando foi pagar lá o dinheiro para a empresa A, para ela repassar para a instituição financeira no exterior, a empresa B deduziu todos os custos de variação cambial que desembolsou a empresa A e foi autuada. Ela impugnou lá a autuação e recebeu uma decisão de primeira instância administrativa falando o seguinte: olha, o contrato de mútuo entre residentes em reais, mesmo que se refira a uma assunção de dívida de empréstimos do exterior, não possibilita a dedutibilidade para efeito de imposto de renda das variações em moeda estrangeira, ainda que acordado pelas partes. E aí, claro, uma das dificuldades nesse caso é que o artigo 6º da Lei 8880 de 64, ele prevê que são nulos de pleno direito os contratos que vinculem aqui no Brasil o pagamento do preço em moeda estrangeira. Mas não é o que aconteceu aqui. Aqui, a empresa que tomou o empréstimo lá fora falou para a empresa B, olha, na hora que você for me pagar, você vai me pagar tudo que eu vou gastar lá para pagar o empréstimo lá para a instituição financeira lá fora. E foi o que eles acordaram. Bom, nesse acórdão, que é o 1201003415, da primeira sessão de julgamento da segunda Câmara da primeira turma ordinária, a relatora era a professora Gisele Bossa, o CARF autorizou a dedutibilidade e cancelou a autuação. E eu vou ler aqui o que ela disse. Ela falou, olha, estou parafraseando aqui, o CARF reconheceu que, em função da assunção desses passivos por parte da recorrente, que era a empresa B, tanto o principal quanto as despesas financeiras desses mútuos passaram a ser suportados pela autuada, que é a empresa B, a qual vertia os valores devidos para a empresa A, que efetuava os pagamentos aos credores internacionais. Então, com base nesses fundamentos e com base no fato de que conseguiu-se comprovar que todos os valores pagos pela empresa B e a empresa A foram repassados lá para a instituição financeira no exterior, o CARF cancelou a autuação. Então, essa é a minha exposição. Eu sei que a gente está quase no horário aqui. Eu, mais uma vez, agradeço a abertura e fico à disposição aí para as perguntas. Obrigado, doutor Vinícius. Acho que o planejamento tributário ideal para o João, seu fictício personagem, seria não voltar a residir no Brasil, continuar residindo nos Estados Unidos. Muito bem, nós temos uma enquete que vem a bojo de tudo isso que a gente conversou, dessa grande dificuldade, principalmente dessa grande incerteza que nós temos com relação ao planejamento tributário, e acho que a palavra correta é essa, né? Nós não temos um regime jurídico seguro que a gente possa dizer o limite e a extensão do que pode ser feito com planejamento tributário. Operações que não são de planejamento são tratadas como tal, conceitos são mesclados como sinônimo, como se não fossem. Eu peço à organização para colocar a nossa enquete para vermos qual é a opinião do público. O pessoal que está assistindo, abaixo dos apoiadores, existe um link lá, vote aqui, e a gente aguarda a votação de vocês acerca de se precisar a adoção de uma norma geral antielisiva traria maior segurança jurídica nas discussões sobre planejamento tributário no direito brasileiro, sim ou não. Não temos muito mais opções do que isso. Enquanto são computados os votos, anuncio que Letícia Brito Santana é a sorteada para o recebimento
da obra escrita em homenagem ao nosso querido Dr. Gilberto de Ulloa Canto, um grande jurista que fundou o nosso direito tributário brasileiro junto com seus pares à época, e hoje todos nós bebemos dessa fonte e absorvemos os conhecimentos sempre atuais até hoje. Um relato emocionante do professor Ricardo Maris de Oliveira, também com relação à sua convivência pessoal com essa personalidade. Já temos o resultado? Como é que é? Sim, 72% sim, 28% não. Isso é interessante. Uma vez eu estava no congresso do ILADIT, em Montevidéu, para falar justamente sobre questão de planejamento tributário, e eu falei que talvez uma norma geral antielesiva viesse resolver o problema da insegurança jurídica no tratamento do planejamento tributário no Brasil. E logo após de mim, após a minha fala, falou um espanhol, e ele falou: o palestrante aí do Brasil, não conte com isso, que nós na Espanha temos uma norma geral antielesiva e é uma insegurança completa e absoluta. Eu vou dar 1 minuto para cada um dos nossos palestrantes falar sobre essa matéria, falar sobre o que acha do resultado dessa nossa enquete. Vamos seguir a nossa ordem aí de palestra. Doutora Raquel, por favor. Está com o microfone desligado. Eu acho que o momento que nós vivemos é de tanta insegurança de quem aplica, dos contribuintes, que nós teríamos a esperança de resolver isso com uma norma antielesiva. Mas essa norma antielesiva, na medida em que ela traga conceitos indeterminados, abertos, ambiguidades, ela vai, sim, suscitar outras controvérsias na sua interpretação. Mas o direito comparado, olhando para o direito comparado, o que a gente nota é que a grande maioria dos países adota a tal General Anti-Avoidance Regulations, ou seja, uma norma geral anti-lesiva que fixa critérios, e muitos países vão aperfeiçoando esses critérios e trazendo mais objetividade para essas normas. Então, no momento atual, eu sinto que nós precisamos de uma regulamentação, que hoje todos estamos perdidos, né? O fiscal que aplica o que está na cabeça, o CARF que aplica outra coisa, os aplicadores que não têm como recomendar nada aos as empresas que assistem, o Poder Judiciário também desprovido de, como falou o doutor Renato Best. Então, eu tendo a achar que uma norma geral antielesiva bem cuidadosa, com critérios claros e objetivos, nos ajudaria nesse atual momento. Muito obrigado, doutora Raquel, um prazer tê-la nesse painel. Doutor Renato, por favor. Olha, eu estava até anotando aqui, eu acho que uma lei que traga norma geral antielesiva não vai trazer segurança jurídica, não, porque ela terá sempre a sua constitucionalidade discutida. Talvez, se nós viermos a ter uma emenda constitucional que traga uma redação bem construída e com uma legislação infraconstitucional que lhe dê suporte, talvez, mas é um tema realmente muito difícil, né? Eu acho que nós deveríamos ter uma discussão mais franca e, para isso, precisaria de um corpo no Congresso Nacional, acho que superior, inclusive, à da legislação complementar. Mas, antes de encerrar, eu queria também fazer o coro do professor Ricardo Maris de Oliveira, e até me esqueci de fazer menção às nossas homenagens ao professor Gilberto Ulloa Canto, porque, inclusive, nas críticas do anteprojeto do Código Tributário Nacional do professor Rubens Gomes de Souza, as críticas do professor Gilberto Ulloa Canto foram primorosas. E ele colocou o dedo no que hoje é uma ferida, que é a responsabilidade tributária. E eu utilizei muito
dos argumentos do professor Gilberto do Biocanto e só consegui compreender melhor o tema de responsabilidade quando eu utilizei as suas críticas ao anteprojeto. E, mais uma vez, um prazer enorme estar na companhia de vocês nesse congresso da BDF. Muito obrigado. Obrigado, doutor Renato. Professor Ricardo Maria de Oliveira. Alexandre, meus colegas, eu, desde 2011, no mínimo, eu defendo a conveniência de uma norma geral anti-abuso. Escrevi, inclusive, um artigo que está publicado na Revista de Direito Tributário Atual, número 25, do IBDT. Cheguei até a propor nesse artigo um projetinho, tive a ousadia de propor um projetinho de norma geral. E pelas razões que já foram ditas aqui, né, nós não podemos continuar vivendo com essa insegurança. Evidentemente, a experiência internacional demonstra isso, os conflitos não vão acabar. Não vão acabar porque em qualquer área do direito existe conflitos, senão não existiria nem tribunal, nem advogado. Vai haver conflito. A experiência internacional tem um outro grande problema para eles, que talvez nós não tenhamos aqui. São constituições muito generalistas e que não contêm as peias que a nossa Constituição contém, o que, portanto, permite que nós, superada a barreira das cláusulas pétreas, através de uma norma que obedeça a uma eventual reforma constitucional, ou mesmo sem reforma, uma norma que seja de lei complementar e que se mantenha dentro dos limites constitucionais, eu vejo como possível e, portanto, útil para todo mundo. Para terminar, quero dizer o seguinte, nesse meu projetinho, eu, inclusive, tratei da questão do propósito negocial, mas não como sendo um determinante da ocorrência de uma infração, mas como um possível indício. Até porque o primeiro Conselho de Contribuintes, muito tempo atrás, mas muito tempo atrás, usava esse indício usava essa circunstância da falta de propósito negocial como indício apenas, e juntava com os demais indícios para formar a sua convicção, muito diferente do que ocorre hoje. Eu sou a favor, sim, acho que as empresas precisam ter segurança, nós, advogados, especialmente quando estamos na área de assessoria, também precisamos terreno mais sólido, isso seria um bem para todo mundo. E economia de muitos litígios, eu acho que nós eliminaríamos muitos litígios. Muito obrigado, professor, é um grande prazer sempre estar ao seu lado. Doutor Vinícius, por favor. Está com o microfone fechado. Está mudo também. Eu estou com os demais também, acho que uma norma poderia ajudar, até porque hoje a gente não tem a norma e a Fazenda trata como se houvesse, mas o importante de uma norma é, claro, acho que a discussão que a gente vai ter com uma norma é o tratamento expansivo da norma que a autoridade administrativa certamente pode tentar fazer. Então, acho que eu acho que a norma é bem-vinda, mas também acho que como os demais, eu não acho que ela é a solução de todos os problemas. Eu também concordo com todos. Doutor Ricardo, doutora Raquel, doutor Renato, doutor Vinícius, foi um grande prazer participar desse debate, junto de tão eminentes professores e juristas. Agradeço novamente ao Gustavo Brigagão pelo convite, parabenizo Gustavo Brigagão e José Helder da Mata pela organização do livro, e gostaria de encerrar lendo brevemente uma homenagem que o grande professor Condorcet Rezende fez ao nosso homenageado do Congresso, Gilberto Ulloa Campos. Gilberto era um perfeccionista. Nada nele era improvisado. Tudo era planejado e executado com absoluta fidelidade ao plano. Dizia sempre que não buscava fazer o melhor em termos absolutos, mas apenas o melhor que lhe era pessoalmente possível. E assim julgava o trabalho alheio. Esperava que cada um fizesse o melhor de que fosse capaz,
embora não necessariamente o melhor possível em tese. Muito obrigado a todos. Daqui a 5 minutos, a nossa mesa de encerramento. Boa tarde, bom final de semana a todos. Forte abraço.